Olá, olha quem vem me acompanhando hoje, nosso querido unicórnio. Eu amo unicórnio e eu vou explicar por que eu trouxe ele hoje aqui, tá? Bom, gente, então assim, né? Eu sou a Débora, terapeuta holística e também alquimista de cosméticos terapêuticos. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre as infinitas possibilidades, que é isso que para mim o unicórnio representa e está ligado com a técnica de expansão de consciência que eu atendo também, é chamado barra de Access. Barra de Access traz para nós a gente se liberar de crenças que nos limitam, para justamente a gente acessar as infinitas possibilidades que o nosso ser pode vivenciar, né? Porque nós somos seres infinitos e muitas vezes a gente não se dá conta disso. Nós estamos hoje num corpo aqui, né? Para a gente poder viver nessa realidade, no campo físico, nós precisamos de um corpo. Mas nós temos também um espírito e nós, todo esse conjunto, nós somos um ser infinito, um ser grandioso com infinitas possibilidades que a gente pode acessar. Então, o quanto a gente tem de expansão, de talentos, de possibilidades de viver e a gente não se permite isso por questões de crenças que nos limitam. Crenças fazem parte da nossa vida, elas permeiam, né, desde a nossa educação, a nossa infância, no colégio, com amigos, a gente começa a ter crenças de acordo com as experiências que a gente tem e com a maneira com que a gente é educado, com as coisas que a gente observa, o modo como a gente capta essas informações que a gente vai vivendo, vão criando ali crenças na nossa mente, né? Então, por exemplo, se eu observei minha família tendo problemas de questões financeiras, né? Vendo meu pai e a minha mãe dizer assim, dinheiro não cai do céu, né? Quem é rico não vai para o céu, coisas assim, por exemplo. Um exemplo apenas, eu posso ter internalizado o quanto é difícil ganhar dinheiro, o quanto tem que ser muito sacrificante ganhar dinheiro. E aí eu estabeleço uma crença em relação a isso. E essas crenças, elas permeiam todos os lados da nossa vida, né? Relacionamentos amorosos, relacionamentos com amizades, trabalho, estudos, a minha relação comigo mesma, com o meu corpo, a maneira como eu me vejo, tudo é baseado em crenças. Ou também, que a gente fala no Barra de Axis, ponto de vista. É a maneira como eu estou enxergando, é aquele ponto, daquela forma, aquele aspecto que eu estou vendo ali. Mas tem várias outras possibilidades, vários outros modos que eu tenho de perceber as coisas que vão criar uma expansão, que vão criar uma expansão realmente maior para a minha vida, né? Então, se eu ver as coisas por várias perspectivas, ou ressignificar, por exemplo, aquilo que eu passei, que eu considero um trauma, por exemplo, eu já trago uma nova realidade para a minha vida. A gente tem que trazer também o conhecimento aqui que o nosso ponto de vista, essa crença que a gente tem, ela cria a nossa realidade. Se eu acredito, por exemplo, que para ter dinheiro eu vou ter que ter muito sacrifício, mas muito mesmo, eu vou viver dessa maneira, né? As minhas atitudes, os meus pensamentos e os meus sentimentos vão justificar, vão validar essa crença. E eu vou criar essa realidade de que sim, realmente vou ter que ter um esforço muito grande. Né? Vou ter que fazer, assim, por exemplo, assim, aquela pessoa lá que trabalha o dia inteiro para ganhar R$ 15, por exemplo, né? Tem que ser uma coisa muito sofrida e pouco valorizada, porque eu acredito nisso, então eu vou criar isso. Então a gente tem que começar a detectar quais são as crenças que estão guiando a nossa vida, né? Por isso é tão importante o autoconhecimento, por isso é tão bacana o papel das terapias holísticas, né? E no caso também trabalho com os cosméticos vibracionais para ajudar vocês. Então todo o meu trabalho é voltado para ser assim, junto contigo, te auxiliar, né? Que na realidade a gente, né? Eu sempre falo aqui também, esses dias eu fiz um post sobre isso, que cada um é o seu mestre, né? Porque nós temos o divino dentro de nós e temos o nosso saber, cada um tem esse saber, né? E um terapeuta ou alguém que vem falar aqui num vídeo, que nem eu tô falando, por exemplo, ele te ajuda só a resgatar
essa compreensão de que sim, esse conhecimento está dentro de ti. Tu tem um saber muito grande, tu tem talentos muito teus, né? Mas às vezes a gente precisa ter um conhecimento, alguém legal falando. Eu mesmo escuto vários facilitadores de expansão de consciência, vejo muito vídeos no YouTube, aconselho vocês também, para me auxiliar a ter esses insights, assim, né? É eu perceber o ser grandioso que eu sou e que todos nós somos. Então, as infinitas possibilidades, elas estão aí presentes para todos nós, né? O universo é regido por leis que compreende de igual forma para todo mundo. Só que com essas crenças que a gente acaba nos limitando. Tem uma frase, na verdade é uma reflexão sobre a abelha, né? A abelha, pela sua aerodinâmica, pela sua estrutura do seu corpo em relação ao tamanho das suas asas, ela não poderia voar, mas por ela não saber disso, ela voa, né? Então tem muito ligação com as crenças limitantes isso. Se eu achar que eu posso, eu posso. Se eu pensar que eu não posso, eu não vou poder. Então a gente tem que acessar todas as nossas possibilidades, deixar o nosso ser viver a sua plenitude, colocar os teus talentos, os teus dons para o mundo, né? Viver aquilo que tu quer viver, viver aquilo que tu quer realizar, né? Se identificar com aquilo que faz sentido para ti, aquilo que te faz pleno, te faz feliz, te faz alegre, e o quanto essas coisas não podem de repente até virar algo aí que tu pode virar uma profissão, por exemplo, né? Às vezes algo que tu sabe fazer bem, um hobby vira uma profissão. São as infinitas possibilidades. Então hoje eu quero te convidar para te analisar isso, para te pensar sobre isso, refletir sobre isso. E se você precisar de um auxílio, a gente tem também a barra de Axis, que é uma técnica que ajuda a gente a dissipar essas crenças que a gente armazena ao longo da nossa vida, que trazem sentimentos, pensamentos, emoções, né? E causam essas crenças que ficam lá no nosso inconsciente. Então a técnica de barra de Axis auxilia muito, muito a gente nisso, a limpar essas crenças e expandir o nosso ser, tá bom? Fica o recadinho para vocês. Vou me despedindo junto aqui com o nosso unicórnio para você lembrar das infinitas possibilidades que é possível, tá? Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau!